Mais uma semana começando e hoje eu quero te trazer sinais de dependência emocional que talvez você não imaginasse que fosse dependência emocional. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. Fica comigo até o final porque nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre esse assunto e vai descobrir que alguns comportamentos que você tem, alguns bloqueios, alguns medos, podem estar travando a sua vida exatamente porque você não sabe de onde vem, e eu vou te dar uma luz no fim do túnel para que você saia disso o mais rápido possível. O primeiro sinal de dependência emocional, acho que é mais ou menos previsível, é aquela grande dificuldade de dizer não. Sabe quando alguém fala assim pra você, eu fiz um doce pra você, só que você tem intolerância à lactose, e aí você fica com dificuldade de dizer não pra essa pessoa, porque você sabe que aquela pessoa fez o doce querendo te agradar, então pra você dizer esse não é muito difícil. E às vezes você acaba comendo uma coisa que não é boa pra você, para que fique bom para o outro, para que o outro se sinta podendo te agradar. Uma pessoa que chama você para um lugar que para ela vai ser ótimo, só que para você é chato. E aí você acaba aceitando aquele convite porque você quer agradar a pessoa. Então, a dificuldade de dizer não um não que vai agradar o outro e vai desagradar você. O dependente emocional, ele prefere se sentir mal do que fazer o outro se sentir mal com uma resposta negativa dela. O segundo sinal de dependência emocional é você esperar que a pessoa tenha noção. Sabe aquela pessoa que fala assim, poxa, mas a pessoa não imagina que isso é inadequado? Ou será que a pessoa não sabe que ela não poderia fazer isso? Imagina que você combina com uma amiga de se encontrar. E aí vocês marcam um horário. E ela demora 30, 40 minutos para chegar. E você fica indignado, porque aquela pessoa poderia ter te avisado, ou ela poderia ter desmarcado. E ela chega e fica ali e trata como se fosse natural. E aí você pergunta pra ela, caramba, mas você falou pra ela que você não gostou dela ter se atrasado? Sabe o que ela fala? Não, a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela errou. Ela deveria saber que ela não poderia ter chegado atrasada sem me avisar. Aí você fala, tá. Aí ela conta outras situações. O meu chefe me pede coisas que são inadequadas. Ele pede pra eu cuidar de uma coisa pessoal dele. Nossa, mas que coisa estranha. Você fala pra ele que você não gostaria de fazer aquilo? Não, ele não deveria saber que aquilo tá totalmente fora da minha função? Então, quando você usa o argumento que o outro deveria saber, que o outro não deveria fazer aquilo, você está se poupando do trabalho de dizer para o outro como você espera que a relação seja, ou como você gostaria que alguma coisa acontecesse. Do tipo, amiga, você demorou 40 minutos e não é a primeira vez que você faz isso. Para mim fica bem ruim a gente combinar um horário e eu ficar tanto tempo te esperando. Eu queria que a próxima vez você me avisasse se você fosse se atrasar. É esse falar, é esse expressar o desconforto que o dependente emocional não tem facilidade. Aí ele joga a desculpa de que o outro deveria saber para que ele não precise falar, mas na verdade é porque ele não sabe falar. Ele não sabe falar para o chefe que ele não vai fazer aquela coisa porque ele acha que está fora das funções dele. Então, ele se usa desse argumento, mas é porque ele tem dificuldade. O terceiro sinal de dependência emocional é quando você faz de tudo para que o outro não te julgue. O seu pavor é ser julgado por alguém. Então, você sempre vai falar a coisa adequada, que você imagina que vai fazer com que o outro goste ou aprove, para que você não seja julgado. Então, imagina que você está numa mesa de bar, uma mesa de restaurante, e aí alguém fala sobre um tema que você discorda. Uma coisa política, uma coisa polêmica, e você não fala a sua opinião. Você não fala o que você pensa. Porque se eu falar o que eu penso, o outro pode ter um julgamento sobre o meu posicionamento. Então eu não falo, eu não me expresso para evitar que pessoas tenham algum julgamento sobre mim. Porque para você, o que não pode acontecer é alguém ter uma imagem ruim de você. E aí isso acaba travando seus relacionamentos, porque você só faz ou só fala aquilo que parece adequado, aquilo que parece que não vai trazer nenhum tipo de desconforto. E aí você fica muito distante da pessoa que você é. Geralmente o dependente emocional tem uma fala que é muito comum, que é, eu não sei quem eu sou. E eu não sei quem eu sou porque eu vivo tentando evitar os julgamentos. Então, ou ele faz aquilo que é esperado dele e acaba até nem se conectando com o que gostaria de fazer, ou ele até sabe o que ele gostaria de fazer, mas para evitar aquele julgamento, ele faz. Do tipo assim, imagina que você não gostaria de dar uma carona pro seu colega de trabalho que mora num lugar totalmente oposto ao seu. Se você falar para ele, não vou te levar porque não tá no meu caminho. Será que ele vai achar que eu sou egoísta? Será que ele vai achar que eu não sou uma pessoa legal? Será que ele vai achar que eu sou qualquer coisa? Então para que ele não pense algo ruim de mim, eu vou lá e faço. Então você se sente na obrigação de fazer para evitar o julgamento. Então você se sente quase que refém das pessoas. Tem gente que não gosta de se relacionar
que acha que quando tá no relacionamento com qualquer pessoa, com amigos, com trabalho, com um relacionamento amoroso, vai ter que ficar fazendo de tudo pro outro. Mas isso é porque a pessoa não tem permissão para deixar o outro chateado. O outro sinal é que você só pode falar ou fazer aquilo que o outro se agrada, aquilo que deixa o outro feliz. Então combina com esse sinal que eu falei sobre o julgamento. Por quê? Porque a pessoa que tem medo do julgamento, ela tem medo do julgamento porque ela precisa manter uma boa imagem. E para isso, ela tem sempre que fazer aquilo que fica bom para o outro. Então, o foco do dependente emocional é o que o outro precisa, o que o outro espera de mim, o que o outro gostaria que eu dissesse. Eu preciso fazer aquilo que vai deixar o outro satisfeito. Isso não porque eu sou um bonzinho, porque eu quero que o outro seja feliz e eu espero que o outro esteja sempre bem. Não, não é por isso. É porque eu tenho medo do que o outro pensa sobre mim. E a minha necessidade é que eu sempre tenha eu sempre passe uma boa impressão. Eu fico mais tranquilo quando eu passei uma boa impressão. Então eu só vou fazer ou falar aquilo que eu sei que vai fazer o outro se agradar. Então eu me sinto de novo controlado por esse outro. Geralmente o dependente emocional tem uma sensação de que as pessoas estão controlando ele. Mas por que ele acha que as pessoas estão controlando? Porque ele sabe que as pessoas pensam, têm opinião, emitem julgamento. Isso é normal. Só que ele é que se propõe a entrar nos moldes daqueles julgamentos que ele não quer sofrer. Então ele se sente controlado e obrigado a agir de um jeito que às vezes ele não quer. Então ele sempre se sente meio podado. Um outro sinal é quando você faz de tudo para ajudar as pessoas. É aquele cara que está sempre disponível no trabalho, que a família inteira conta com ele é o cara que resolve tudo, ele resolve a vida de todo mundo. E se você perguntar para ele se isso é bom, talvez ele até consiga te dizer, é um peso para mim. Ele não quer fazer isso, mas ele faz. Por quê? Ele tem a expectativa de que, se ele ajudar esse outro, talvez esse outro voe, talvez esse outro consiga chegar em algum lugar, talvez esse outro deslanche na carreira, talvez esse outro, pode ser a mãe. Se eu ajudar a minha mãe, talvez ela seja mais feliz. Se eu ajudar a minha irmã, talvez ela consiga um emprego. E aí ela fica se doando para as pessoas com duas expectativas. Um é que esse outro voe, porque ela tem uma necessidade de ver que ela foi útil para o bem do outro, ela fez algo importante na vida do outro. E ela quer também ter o reconhecimento. Ela quer que esse outro também veja ele como uma pessoa boa, como alguém que tem valor. Isso porque, com certeza, ele não foi visto e validado na infância dele. Então ele usa da utilidade de fazer o outro se sentir bem para que o outro pense bem dele. E o último sinal de dependência emocional é quando você realmente tem uma dificuldade muito grande de validar as próprias decisões. Você quer ter certeza que as pessoas estão achando que aquela é uma boa ideia, ou gostando, ou dando crédito para aquilo, colocando fé, porque você tem uma dificuldade muito grande de colocar fé nas suas próprias coisas. Você está tão acostumado a pensar no que o outro quer, no que o outro espera, que quando é você tomando as suas decisões, olhando para aquilo que é bom para você, é difícil, porque você está sempre pensando, será que se eu fizer isso, minha mãe vai ficar feliz? Como será que minha mãe vai reagir se eu escolher esse marido? Esse marido é bom porque ele gosta da minha mãe gosta dele também, as famílias dão certo, então eu acho que vai ser bom para todo mundo se eu tomar essa decisão. Aí quando você para pensar, não, peraí, a decisão tem que ser boa para você. Aí quando você pensa naquilo que é bom só para você, você tem dificuldade. Então tem hora que fica muito óbvio como que as suas decisões impactam na vida das pessoas. Então você acaba fazendo aquilo que fica bom para todo mundo, mesmo que não seja bom para você. Mas quando é uma decisão que é só sua, do tipo, vou para a academia ou não vou para a academia? Compra esse curso ou não compra esse curso? Você vai pedir opinião para a mãe, você vai pedir opinião para o marido, você vai pedir opinião para a irmã, para ver o que ela acha, se ela acha que está caro, porque você realmente não tem habilidade de olhar só para você e de tomar as decisões sozinho. Então, o dependente emocional, ele se sente refém dos outros, porque quem dita o comportamento dele são os outros. Muitas pessoas acham que o dependente emocional é sempre aquele que veste a cara do bonzinho. Tem esse perfil também, que é aquela pessoa que é sempre agradável ao outro, sempre na expectativa de ter a boa imagem, não porque ele é um grande anjo. E tem um outro perfil de dependência emocional que a gente não pensa que é, mas que é aquele que veste uma carapuça do durão, daquele que é rígido, daquele que não sorri, daquele que não abre a guarda para ninguém, mas que na verdade ele não abre porque ele tem medo do que vão pensar sobre ele. Ele tem medo daquilo que já fizeram com ele antes, já não aceitaram ele antes,
já não reconheceram ele antes, já julgaram muito ele. Então, hoje, ele está sedento por essa aceitação. Só que ele acha que não vai ter. Então, ele acaba se fechando. Ele também é dependente emocional. Só que ele acaba não indo atrás de mudar isso ou de ter relações com as pessoas. Ele simplesmente se fecha para as pessoas. Porque ele acha que toda vez que ele se relaciona, ele tem que corresponder a expectativas. Porque existe também um medo dele de ser rejeitado de novo, de ser julgado de novo, ou de ser muito cobrado, exigido. Então, esse perfil aqui, que é mais doce, ele já aceitou que ele vai ter que ficar fazendo pelos outros. Esse aqui, ele não quer fazer pelos outros. Então, ele veste a cara do durão porque ele não sabe se relacionar de forma livre, que seria vou fazer aquilo que é bom para mim, vou fazer só depois que eu estiver resolvido as minhas coisas. Eu posso sim dizer algo que não é bom para você. Eu posso dizer para você que eu não vou te receber na minha casa hoje porque eu vou sair. Tem gente que se chega uma pessoa, ela não pode dizer que tinha um outro compromisso, tem que aceitar a pessoa entrar lá, é quase que uma invasão. O dependente emocional, ele foi construído dessa forma. Esse é um sintoma de uma infância que não foi suficientemente boa, em que você não teve a segurança necessária, você não se sentiu amado o suficiente, você não se sentiu protegido o suficiente, e talvez você até fale assim, Janda, mas eu não me senti desse jeito. Talvez você não reconheça. E eu tô aqui para te dar uma sugestão para que você encontre onde é que tá o fio, onde é que tá o problema. Porque se você não entender como foi que isso foi construído, como é que você vai mudar? Você precisa saber quais foram as experiências da sua infância que moldaram esses medos hoje. Você sabia que o dependente emocional, ele é ensinado. É quase como se as pessoas tivessem ensinado ele assim, é como se tivessem dito para sua criança. Olha, se as pessoas chegarem até você, você tem que fazer aquilo que for bom para elas. Imagina você falar isso para um filho, tá? Imagina uma criança escutando isso. Se quiserem chegar perto de você e te abusar, você vai ter que deixar. A gente tem que contar com o bom senso das pessoas para que elas não cheguem perto da gente humilhando, tocando, abusando. Mas se elas chegarem, não desagrada não, porque desagradar é tão feio. Arranjar confusão é tão feio. Brigar é feio demais. Uma pessoa que não é agradável é feio. Então, antes de qualquer coisa, seja agradável. Esse é o ensinamento que a pessoa que é dependente emocional recebeu. Seja agradável ao outro, custe o que custar. Receba uma humilhação, receba um abuso, receba uma agressão, receba um desrespeito, mas não desagrade. Isso é uma prisão. E você precisa desconstruir isso. E talvez você não se lembre como foi que você foi entendendo isso. Cuide do outro, deixe bom para o outro, faça pelo outro e não por você. Você precisa aprender a viver para você. Para a vida ser boa, para você não adoecer, para você não estar em depressão, você tem que ter permissão para usar a sua vida. Tem gente que não tem permissão para usar a vida e não sabe por que adoece. Você quer romper com isso? Eu vou te deixar aqui a sugestão. Assista o workshop. Esse workshop são 4 horas de aula gravada que vai fazer com que você entenda a sua história com muito mais rapidez. Se você faz terapia, eu tenho certeza que se você assistir esse workshop, você vai ganhar tempo na sua terapia. O valor dele é super acessível e faz com que você tenha informações que você consiga chegar lá no seu terapeuta e dizer, agora eu entendi de onde que eu trouxe essa e essa crença. E no workshop, além de você entender as histórias, você vai entender qual foi o perfil que você desenvolveu e você vai entender quais são as ferramentas que você precisa trabalhar para que você rompa com esse perfil. A dependência emocional não é uma decisão que você fala assim, pronto, agora eu não vou ser mais dependente emocional. Ele é um sintoma, ele é um problema, ele é um adoecimento emocional que você precisa cuidar. Deixa aqui essa sugestão. Como é que você se sente com esse vídeo? Esclareceu para você? Você tem algum desses sinais? Quais deles você tem? Me conta aqui que eu vou adorar saber. Eu fico por aqui e até a próxima.